A paz do Senhor Jesus, né? Seja bem-vindo à nossa live pelo Instagram, né? E uma mensagem aí também que ficará também disponível no YouTube. Convida pessoas aí, dá tempo de você enviar aí os aviãozinhos, né? Para as pessoas poderem participar. Você que vai ouvir pelo YouTube essa mensagem, depois encaminha para várias pessoas aí, para que possam serem alimentadas pela palavra de Deus. Amém, querido? E nós vamos orar hoje. Nós vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelo nosso planeta, vamos orar pelos nossos entes queridos, tá bom? Eu quero orar com você, eu quero orar por você, eu quero orar pelas pessoas a qual você ama, né? E hoje nós vamos levantar um clamor ao Senhor. Nós estamos vivendo dias de pandemia, o mundo lutando contra o coronavírus. E nós vamos levantar um clamor ao Senhor para que este mal ele possa ser varrido. Que Deus ele use de misericórdia. Amém? E eu quero ler um texto aqui maravilhoso da palavra de Deus, que está no livro do Êxodo, capítulo 12, segundo livro da Bíblia, né? Livro do Êxodo, quer dizer saída. Êxodo capítulo 12. Nós vamos ler um texto aqui maravilhoso que fala a história, um pouco da história do povo de Israel. E aqui nós vamos aprender algo maravilhoso. O tema que eu dei essa mensagem é: Deus ele protege os seus. Amém? Deus ele protege os seus. Amém, Deus. E Êxodo capítulo 12, no versículo 21, diz assim a palavra de Deus: Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Escolha um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhe um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passe o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue da viga superior e nas laterais das portas e passará por sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhes perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre a casa dos israelitas no Egito e poupou as nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou a todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais novo do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não houvesse um morto. Amém? Esse é um texto muito forte, que fala de algo que aconteceu há muitos anos atrás. Não sei se você conhece a história do povo de Israel, que viveram no Egito durante 430 anos. O povo ficou no Egito como escravos. O povo de Israel trabalhava como escravos para o Egito. Eles enriqueciam o Egito. Eles enriqueciam o faraó. Viviam debaixo de chicote, naquele trabalho duro. E a Bíblia diz que cada vez mais o Egito enriquecia. E a Bíblia diz que o povo de Israel, eles clamavam, eles invocavam, eles oravam, pedindo a Deus para que pudesse tirá-los daquela escravidão. O povo clamava para que Deus pudesse libertar. E a Bíblia diz que o clamor do Senhor subiu aos céus e Deus ouviu o clamor do seu povo lá no Egito. E a Bíblia diz que Deus decidiu tirar o povo do Egito e escolheu um homem chamado Moisés para guiar o povo pelo Egito, que iria tirá-los do Egito, e Deus iria levar o seu povo
para uma terra que ele mesmo chamou de terra de Canaã. É uma terra que manava leite e mel, um lugar onde seria próspero para o povo, onde o povo iria plantar e eles iriam colher, onde eles lá seriam donos e não seriam mais escravos do Egito. Mas a Bíblia diz que quando Deus levanta Moisés e manda Moisés falar com Faraó, Faraó não quis deixar o povo sair. E a Bíblia diz que Moisés insistiu várias vezes com Faraó, e mesmo assim ele se encontrava ali duro, coração endurecido, dizendo que não iria permitir que aquele povo saísse do Egito. Mesmo Moisés falando que era uma ordem de Deus, que o Deus do povo de Israel havia ordenado para que ele liberasse o povo para cultuar a Deus no deserto. Mesmo assim, Faraó continuou com o seu coração endurecido e rebelde a uma direção de Deus. E você já deve ter ouvido falar sobre as pragas que Deus mandou no Egito. Deus mandou 10 pragas sobre o Egito. E mesmo ele tendo enviando as 9 pragas, a Bíblia diz que Faraó não cedeu. Mesmo as pragas atuando ali, trazendo destruição, mas ainda assim a Bíblia diz que Faraó, ele continuava com o seu coração endurecido. E Deus, por último, ele decidiu fazer o seguinte: eu irei mandar a última praga, que será a morte dos primogênitos. E agora certamente Faraó e o Egito liberará o meu povo para me cultuar no deserto e para ir em direção à terra que eu prometi a eles. E Deus fala para Moisés e para Arão, dizendo o seguinte: olha, eu vou ferir o Egito agora com uma outra praga, que será a morte de cada primogênito. Todos irão morrer, do filho de Faraó até o filho de alguém que vive no calabouço. Não importa, independente da sua posição social, todos serão feridos. E Deus diz: todos irão morrer. E a Bíblia diz que Deus orientou a Moisés o seguinte: fale para o meu povo que eles permaneçam em casa, que eles matem um cordeiro ou um cabrito. Esse cabrito que eles matarem, eles vão comer esse cabrito. Eles não deverão comer a carne crua, nem cozida em água. A carne deverá ser assada com ervas amargas, e eles devem comer tudo. E se alguma coisa ainda sobrar, deve ser queimado. E o sangue do cordeiro deve ser colocado numa bacia e deve ser passado nos umbrais das portas dos israelitas. Em cada porta dos israelitas deve ter a marca do sangue do cordeiro ali. E Deus, ele disse o seguinte: quando o anjo ou quando o destruidor ele passar no Egito para ferir e para matar os primogênitos nas casas dos israelitas, a qual ele for ver a marca do sangue nos umbrais do cordeiro, nessas casas ele irá pular, ele não irá tocar, a praga não irá chegar e morte não chegará nessas casas. Diga ao povo que permaneça em casa e só saiam no dia seguinte. E a Bíblia diz que o povo obedeceu às ordens do Senhor, segundo relatou, informou Moisés e Arão. E a Bíblia diz que o povo permaneceu em casa, e à meia-noite o anjo destruidor, conforme Deus havia falado sobre aquela praga que viria sobre o Egito, ele começou a passar pelo Egito, do filho de Faraó a todos os outros filhos. Todo filho mais velho foi morto, inclusive até os primogênitos das crias dos gados. Todos foram mortos. A Bíblia diz que houve um desespero tão grande, um pranto terrível no Egito. E a Bíblia diz que não houve uma casa que não houvesse um primogênito morto, exceto a casa dos israelitas, por haver a marca do sangue do cordeiro
nos umbrais das suas casas. O povo saiu dali, desesperado do Egito. E a Bíblia diz que eles mandam, Faraó agora libera o povo para sair dali. Faraó agora manda o povo sair do Egito. Veja como Deus ele é poderoso. Veja como o Altíssimo ele é soberano. Apesar do Faraó se considerar até um Deus, apesar do Faraó se considerar superior, grande a todos, e não querendo obedecer a uma orientação daquele que é chamado de o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o grande, o soberano, apesar dele decidir não seguir essa orientação, ele viu uma praga vindo sobre o Egito, e ele sofreu essas consequências. Então Deus ele tirou, por isso que a Bíblia diz que Deus, quando tirou o seu povo do Egito, Deus tirou o seu povo com mão forte. Isso se tornou algo que serviria para gerações futuras dos israelitas. Deus havia orientado: olha, o sacrifício, a cerimônia da Páscoa deve ser lembrado. O Senhor ele falou, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Isso deveria ser lembrado. Os israelitas, das gerações futuras de israelitas, quando eles fossem celebrar a Páscoa, eles deveriam se lembrar deste momento. A Páscoa para eles representava a saída do povo do Egito, do povo de Deus do Egito, mas com a praga que veio sobre o Egito, não sobre o povo de Deus, porque Deus ele decidiu guardar todo o seu povo. Como é importante nós crermos em um Deus que ele é todo-poderoso, e como também é importante se obedecer a um Deus que é todo-poderoso. A fé, ela tem uma grande importância em nossas vidas, mas a obediência também tem uma grande importância em nossas vidas. Deus levou o povo a crer nele, e que ele tiraria o seu povo com mão forte do Egito, mas Deus também orientou o seu povo: vocês devem matar um cordeiro ou um cabrito, vocês vão comer toda a carne, e o sangue deste cordeiro vocês vão passar nos umbrais das portas de vocês. E Deus orientou: fiquem todos em casa, não saiam de casa até que o anjo destruidor ele fira todos os primogênitos do Egito. E o povo obedeceu. Nós precisamos ter fé em Deus, acreditar que ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, que ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário, mas nós precisamos conhecer a sua palavra e segui-la. Isso fará toda a diferença em nossas vidas. Todo o Egito foi ferido com esta praga que veio para matar todos os primogênitos, mas nenhum dos primogênitos do povo de Deus, dos israelitas, houve praga, nem houve morte, porque Deus ele protegeu o seu povo, porque ele amava o seu povo, porque o seu povo acreditava nele, e porque o seu povo agora estava obedecendo a ele. E agora estava encerrando um cativeiro e uma escravidão que durou 430 anos. A praga, quando veio ao Egito, veio para muitos ali representando fim, morte, pranto, dor, desespero. Mas para o povo do Egito não foi isso. Para o povo do Egito, eles sabiam que Deus estava no controle de todas as coisas, que Deus havia protegido todos eles, e que Deus agora estava preparando algo melhor para ele após aquela praga ter vindo para o Egito. Nós devemos acreditar no Senhor. Nós devemos acreditar que mesmo diante do caos, mesmo às vezes enfrentando e vendo uma praga chegando na nossa humanidade, nós devemos acreditar
que Deus tem algo melhor para nós no dia de amanhã. E creia nisso, porque Deus tem um novo tempo para nós. Eu creio que iremos desfrutar de dias melhores, sim. Como o povo de Israel, assim como eles colocaram o sangue do Cordeiro nos umbrais das suas portas, que possamos também ter sobre nós o sangue do Cordeiro de Jesus, que é o Filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, aquele que veio tirar o pecado do mundo. A Bíblia diz em uma das cartas de João que aquele que é de Deus, o maligno não pode tocar. Tenha o Senhor Jesus em sua vida. Creia que Ele veio para morrer por você e que o derramamento de sangue que Ele fez naquela cruz foi por mim e por você. Além de servir para ter perdoado todos os nossos pecados, isso nos traz proteção. Porque o destruidor, chamado Satanás, ele não pode tocar em nós. Ele não pode levar as nossas vidas. Ele não pode tocar em nossas casas. Por isso que a Bíblia diz: praga nenhuma chegará à tua tenda. Amém, queridos? Vamos crer em um Deus que protege os que o buscam, os que o servem, e muitos outros que virão à sua presença, que acreditarão no seu Filho, irão provar dele, né? Por isso que a Bíblia diz, quando veja que comparativo maravilhoso, quando Deus ele diz: matem o cordeiro e comam a carne, e o sangue vocês vão aspergir, vão colocar o sangue nos umbrais das portas de vocês. Hoje nós participamos da ceia do Senhor, onde nós comemos do pão que representa o corpo de Cristo, e bebemos do vinho que representa o sangue de Jesus, que marca as nossas vidas. Nossas casas são nossas vidas, nossos corações. O diabo, quando vê a marca de Cristo em mim e em você e naqueles que irão aceitar a Jesus, ele sabe que não pode tocar. Esse é protegido pelo Altíssimo. Aquele é protegido pelo Todo-Poderoso. Essa é filha do Deus dos deuses, daquele que é poderoso. Nesse, naquele, naquela, eu não posso tocar. Assim funciona no reino espiritual. Amém, querido? Creia e obedeça a esse Deus que cuida, que guarda e que protege os seus. Quando todo o Egito estava em desespero, em pranto, porque a Bíblia diz que a morte veio sobre todas as casas do Egito. A praga da morte dos primogênitos destruiu todos ali, os primogênitos. Mas o povo de Israel foi protegido pelo Senhor. Amém? Então nós vamos crer. Eu não estou falando aqui que aquele que crê em Deus, ele é imortal. Não estou falando isso. Tá bom? Não estou falando nada disso. Um dia todos nós iremos morrer. Mas não iremos morrer antes do dia que Deus reservou para isso, para cada um de nós. Uma ameaça de morte, uma crise financeira, uma previsão de catástrofe na economia, uma pandemia, uma praga trazida pelo coronavírus, não vai lhe matar, nem vai lhe matar se ainda não chegou o nosso dia. Porque Deus, Ele é aquele que está no controle de todas as coisas, inclusive da minha vida, da sua família, da sua casa. Amém? E conforme eu disse, quando o povo sai do Egito, enquanto todo mundo achava que era o fim para o povo de Israel, agora era um novo começo para algo que Deus iria preparar para eles. E algo me chamou a atenção também nesse mesmo capítulo, porque a Bíblia diz que quando o povo saiu do Egito, quando o faraó agora permite o povo sair, a Bíblia diz aqui no capítulo 13, no versículo 35, os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, de ouro, bem como roupas. O Senhor
concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que eles davam tudo o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Sabe o que me chamou a atenção aqui? É que o povo de Israel trabalharam no Egito. A história de escravidão do povo de Israel foi 430 anos. E quando eles decidiram sair do Egito, o Egito ainda paga eles para saírem. E eles levam objetos de ouro, de prata. A Bíblia diz que eles levaram despojos do Egito. Eles saíram do Egito, mas levaram riquezas do Egito, como se fosse um pagamento pelo tempo que eles passaram trabalhando como escravos no Egito. Deus estava no controle de todas as coisas. Mesmo o povo agora sabendo que teriam que ir para o deserto, mesmo o povo sabendo que não haveria emprego, mesmo o povo sabendo que não teria trabalho lá no deserto, mas Deus já havia preparado e suprido o seu povo com riquezas para saírem do Egito e para passarem pelo deserto. E eu quero profetizar algo na sua vida. Creia. Eu quero profetizar que o Deus de Israel, o Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo, Ele é o Deus que supre sempre a necessidade do seu povo e daqueles que o buscam. O salmista ele diz: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Não tema a crise econômica, não tema o deserto que você terá que enfrentar, porque certamente, assim como Deus supriu o seu povo, Ele também suprirá as suas necessidades. A história do povo de Israel é maravilhosa. A Bíblia diz que Deus matou a sede do povo no deserto, fez sair água de uma rocha, fez maná, pão cair do céu, alimentou o seu povo mandando codornizes que caíam no céu e eles comiam carne. A Bíblia diz que à medida que as crianças cresciam no deserto, a roupa deles também cresciam. Isso é algo poderoso, milagre de Deus. Deus ele sustentou o seu povo no deserto. Deus ele protege o seu povo da praga, e ainda que você vá para o deserto, Ele já está lá lhe esperando para lhe sustentar. Amém? Deus ele cuida do seu povo. Creia nisso. Jesus ele te ama. Tenha a marca do Cordeiro na sua vida, porque o maligno não pode lhe tocar. Amém, querido? Esta é a palavra de Deus para você hoje. Quero orar por você, quero orar com você agora nesse momento. Amém? Vamos orar ao Senhor Deus.